A paz do Senhor, mulheres lindas e maravilhosas, aqui do canal Noiva Prudente. Desde já eu quero agradecer essa grandiosa oportunidade, esse convite da nossa abençoada irmã Érica, para estar contribuindo mais uma vez com uma porção da Palavra de Deus aqui no canal. E eu sempre sou muito abençoada pelas ministrações a qual ela nos direciona, né, a compartilhar, a transbordar. O Senhor fala primeiramente nos nossos corações. E esse tema é muito, maravilhoso, tem falado muito ao meu coração, os tipos de mesa, e eu estou aqui hoje para falar sobre a mesa da restauração. E está baseado no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, que fala ali sobre Davi e Mefibosete. Eu não vou ler toda a passagem, para a gente ganhar tempo, mas eu vou começar aqui lendo o primeiro versículo que diz: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? E aí, logo em seguida, no versículo 2 diz: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Veja que uma coisa me chama a atenção logo no primeiro versículo. Quando Davi lembra da promessa em que ele fez ao seu amigo Jonatas. Isso veio logo ao meu coração. Quem tem aliança com Deus não é esquecido. Ainda que você seja esquecido pelo homem, mas Deus nunca esquece de você. Deus nunca esquece dos seus, porque Ele tem uma aliança conosco. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter aliança eterna com Ele, para que nós pudéssemos ter o acesso liberado a Ele, e Ele não esquece de nós em nenhum momento. E que aquela promessa Davi já tinha feito há um bom tempo. Jonas ainda era vivo. E aí Jonas veio a morrer naquela batalha juntamente com seu pai. Quando ele morreu, Mefibosete já tinha 5 anos. E aqui vai dizer no texto que Mefibosete já tem filho, já formou família. Ou seja, talvez passou-se um tempo, ele já viveu uma vida, passou a infância, teve a primeira infância, adolescência, juventude, já era um homem formado. E um belo dia, Davi se lembra da promessa que ele fez e procura saber, será que ainda existe alguém em que eu possa cumprir com a lealdade, a bondade de Deus, que antes da bondade dele como ser humano, ele reconhecia que aquela bondade, aquela vontade de abençoar vinha de Deus, porque se não for por Deus a gente acaba não fazendo, essa é a verdade. E ele manda procurar saber, ele manda chamar. Quando ele procurou ali um empregado, alguém falou de Ziba, falou: Ziba já morou, já serviu no tempo de Saul, era empregado de Saul, e ele deve saber alguma coisa. Mandaram chamar Ziba, e ali Ziba fala que existe ainda alguém da casa, da linhagem de Saul, que era filho de Jonas. Ele tinha uma deficiência, ele tinha uma limitação nos pés, ele era aleijado dos 2 pés, um acidente que aconteceu com ele na infância, uma circunstância que veio sobre ele. Ele não nasceu assim, mas aconteceu no meio do caminho, no meio da sua trajetória de vida, e ele tinha aquela limitação e estava em Lodebar, uma cidade não muito favorável, uma cidade de poucos recursos, uma cidade meio esquecida. Existe hoje, alguns lugares que eu estava lendo, alguns dizem que Lodebar é um lugar de extrema miséria, sem pasto, de sequidão. Outros já dizem que Lodebar não era tão escasso assim, mas eu fiquei comparando para os dias de hoje. Alguns falam que Lodebar não era um lugar tão miserável assim pelo fato de Maquir, quando Davi fugindo de Absalão, e ele precisou se esconder em algum período, em alguns lugares, Maquir foi lá
e enviou, vasilhas de barro com camas, alimentos para Davi, levaram trigo, cevada, farinha, feijão, grão de mostarda. Isso está lá em 2º livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 28 em diante. Coalhada e algumas ovelhas, queijo, mel. Ele mandou suprimento para Davi. Então, algumas pessoas falam que se Lodebar fosse uma terra tão difícil assim, Maquir não tinha ajudado a Davi. Mas eu entendo que Deus é um Deus que nos supre mesmo em meio à adversidade. Que Deus, ele abençoou Maquir mesmo ele vivendo numa terra escassa. E já tem outros lugares que diz que Lodebar é um lugar tão difícil que até a água não era própria para o consumo. Que eles precisavam buscar água de outros lugares, porque era um lugar muito seco e muito quente, que a temperatura da água ficava tão quente que quando as pessoas bebiam provocava ânsia nos seus consumidores, em quem ia consumir aquela água. Então ela tinha que ser buscada numa distância de mais ou menos 37 quilômetros. Ou seja, era uma cidade difícil, era uma cidade de poucos recursos. Eu fico comparando aos dias de hoje, talvez em lugares, alguns bairros que são de difícil acesso. Ainda tem alguns lugares até hoje que não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem condução próxima, as pessoas têm que andar um longo período para conseguir uma condução. Enfim, um lugar difícil. Mas isso não impediu que Mefibosete fosse lembrado. A limitação de Mefibosete não foi impedimento para que Deus não fizesse algo extraordinário na vida dele. A terra em que ele vivia, um lugar de esquecimento, de escassez, não foi impedimento, mas Deus tem o tempo certo para cada coisa. Mefibosete foi surpreendido em Lodebar. Você pode estar no lugar mais difícil da sua vida, você pode estar numa situação mais difícil da sua vida, mas quando chega a hora de Deus agir, Deus te surpreende aonde você estiver. Mesmo vivendo uma vida diferente do que ele merecia viver, porque Mefibosete tinha uma linhagem real. Ele era neto de rei. Ele era filho de príncipe, porque Jonas, seu pai, era filho do rei. Então era para ele estar vivendo aquela identidade. Ele também era um príncipe, mas ele não estava vivendo assim e nem se vendo assim. A gente vai ver no versículo 8 que quando ele chega diante de Davi, e Davi pergunta, você é Mefibosete? Ele diz, sim, sou eu, teu servo. Uma coisa que me chama a atenção é que ele tinha um espírito servidor. Ele estava ali para servir. E Deus não faz essas coisas grandiosas na vida de murmurador ou de pessoas que não servem a Deus por amor. Ele estava disposto ali para servir. E Davi logo fala para ele, não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre à minha mesa. Eu imagino que o pavor na cara, no rosto, no semblante de Mefibosete devia ser tão visível, porque era comum, o rei exterminar toda a parentela daquele que um dia foi seu inimigo. Mefibosete era o único sobrevivente ainda daquela linhagem de Saul. Então eu imagino que na cabeça dele ele pensou, já vivo uma vida tão difícil esses anos todos e agora o rei quer falar comigo? Não, agora deve ser meu fim. Ele deve ter descoberto que ainda sou um sobrevivente da família de Saul, que foi um dos seus maiores inimigos, e vai querer exterminar com a minha vida. Mas ele foi lá por obediência. Alguém chegou lá na sua casa, onde ele estava morando, chamou ele, disse que Davi estava chamando por ele, e ele foi por obediência. Mas chegando lá, quando Davi fala que vai devolver tudo a ele, primeiro ele se apresenta como servo. E depois ele simplesmente fala, quem sou eu? Ele se prostrou diante do rei e disse, quem sou eu? Teu servo, um cão morto, como eu, para o Senhor se preocupar comigo. Olha como está a autoestima de Mefibosete. Já não acredita em mais nada. Não acredita, não tem aquele direito de merecimento. Eu fui pesquisar sobre essa palavra, cão morto. Era uma palavra usada por pessoas que não se viam com valor. Tanto
Tanto uma pessoa podia chamar o outro de cão morto quando ele queria humilhar, ou a própria pessoa, quando ela se via tão sem valor, ela falava: eu sou um cão morto, ou uma cabeça de cão, ou um cão. Então eram expressões usadas para indicar opróbrio, humilhação. Pessoas que usavam contra a sua própria vida essa expressão, ou quando queria se referir a uma outra que queria humilhar. Uma grande desonra, né? Se sentia envergonhado, se sentia numa degradação social, ou seja, diante das pessoas se sentia um nada. Então era assim que Mefibosete estava se vendo, mas ele era de linhagem real. Ele tinha que se ver como um príncipe, mas ele estava se vendo como um cão morto, como um nada. Porque até hoje a vida aparentemente não tinha o favorecido muito. Ele estava na casa de alguém que o cuidou por bondade. Certamente Maqui, vendo a condição dele, por misericórdia, quis abençoar, quis ajudar. Mas ele estava em cima do que é dos outros. Ele estava morando na casa de uma pessoa que certamente nem da sua parentela era, a gente não pode afirmar. Mas enfim, sendo ou não, ele estava na casa do outro, estava morando em cima do que é do outro, sendo de uma linhagem real. Sendo que onde era para estar morando era no palácio. Ele não estava vivendo condizente com a sua real identidade, que era para ser príncipe. Então, acontece uma virada na vida de Mefibosete. Os acréscimos de Deus começam a acontecer na vida de Mefibosete. E eu imagino que ele não era uma pessoa murmuradora. Como eu já falei, Deus não acrescenta na vida de murmurador. Mesmo em momento difícil, mesmo servindo ali dentro da casa do outro, que ainda que ele tinha uma limitação, mas a gente sabe que quando a gente está morando com uma pessoa, na sua casa, se você quiser lavar a louça, quando você termina de almoçar, você lava. Na casa dos outros já é diferente. Às vezes você tem que servir de algumas formas diferentes, nem querendo naquela hora, mas porque você está em cima do que é do outro. Porque senão, para evitar falação, para a pessoa não te chamar de preguiçoso, não estou dizendo que esse era o contexto de Mefibosete, que ele tinha que lavar a louça, estou usando um exemplo, mas a gente sabe muito bem o que é morar em cima do que é dos outros. Por melhor que a pessoa seja, a gente nunca está totalmente confortável. Sempre tem algumas questões. E ele era para ser príncipe. Está vivendo como príncipe. Mas, enfim, a circunstância da vida, até aquele dado momento, não estava favorecendo ele viver daquela forma. Mas aí chega o dia da virada. Aquele dia que parecia ser mais um dia, normal como qualquer outro. Que ele amanheceu, talvez tomou o seu café, se levantou, teve a sua rotina ali diária, mesmo com a sua limitação, ali com uma dificuldade nos pés, meio manco, mas aquilo que dava para ele fazer, talvez ele fazia. Mas tinha um dia da surpresa. O dia que era para ser comum, mas Deus torna um dia comum em dias extraordinários. Em dias que parece que nada vai acontecer, é aquele dia que você menos espera, Deus vai lá e te surpreende. E aí alguém chama ele e diz que o rei está chamando, que o rei está solicitando a sua presença. E aí chega a hora da restituição, a hora da restauração, a hora de também ser servido, porque ele tinha um coração disposto a servir, mas agora quem vai ser servido é ele. E eu tenho certeza que não é diferente na sua vida. Você serve a Deus por amor, você serve a pessoas por amor, você serve ao esposo, você serve aos filhos, você serve às amigas. É aquela amiga que quando te chamam para fazer alguma coisa, você está sempre disposta a fazer, a ajudar, a abençoar. É aquela amiga que te chama para entrar numa batalha de oração e você entra. É aquela amiga que está precisando de uma outra ajuda qualquer e se tiver na sua condição de ajudar, você ajuda. Você está sempre disposto a servir, mas tem um tempo que Deus vai te levar a ser servido também. E Mefibosete agora está diante do rei e ele tem tudo que era seu por direito de volta. É o momento da honra. No versículo 9... no versículo 10, Davi dá a ordem a Ziba e diz: você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele.
você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E Davi agora está dando a ordem que tanto Ziba, seus 15 filhos e os seus 20 servos agora vão ser empregados, vão ser servos de Mefibosete. Você está conseguindo entender? Aquele que não tinha nada, que morava em cima do que era dos outros, está tendo as suas terras por direito, porque era do seu avô. Então tinha que ser passado, né? De pai para filho, de filho para neto. Ele está tendo de volta tudo que era seu por direito, ainda que ele não se visse assim, mas Deus não esqueceu dele e no momento certo estava restituindo a ele tudo de novo. Ele não tinha praticamente nada, morava em cima do que era dos outros, agora ele vai ter suas terras, ele vai ter sua casa, se ele quiser construir em cima das suas terras, ele vai ter provisões para sua casa, ele vai ter empregados para cuidar dele e ainda assim, no versículo 12 diz, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Não, no versículo 11, Ziba diz, teu servo vai fazer tudo o que o rei está ordenando. E Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E termina no versículo 13 dizendo, então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Ou seja, uma coisa que me chamou a atenção, ele passou a comer na mesa do rei todos os dias. De tanto que ele foi morar logo em Jerusalém, para não ter que ficar indo e voltando. E passou a viver e a comer como se fosse filho. Filho de rei é o quê? Príncipe. Ou seja, eu entendo que essa mesa da restauração fez Mefibosete viver a sua verdadeira identidade. Reconhecer de quem realmente era filho. Ei, mulher, eu quero em nome de Jesus que você entenda isso. De quem você é filha? Você é princesa do rei. E você tem uma aliança. Você já serviu demais e serve e vai continuar servindo. Mas há um tempo também de você ser servida. A mesa da restauração também restitui a sua verdadeira identidade. Talvez hoje você não está se vendo como uma princesa, como uma filha de Deus. Muitas adversidades têm acontecido sobre a sua vida. Mas Deus tem uma mesa de restauração para você e você precisa se ver como uma verdadeira filha de Deus e viver de verdade com a sua verdadeira identidade como princesa na terra. Há momento de honra para a sua vida. Há momento de ser tratado como filha. Filho tem acesso, filho tem liberdade, filho tem direitos, filho tem intimidade, filho tem comunhão. Filho tem aproximação, porque ele foi morar em Jerusalém, num lugar de abundância, de exaltação, de bonança. Bonança é calmaria depois de um período agitado. Talvez você tenha vivido até hoje só período de tribulação, de agitação. Mas você precisa e vai viver um tempo em que você verdadeiramente vai reconhecer e viver. Não é só reconhecer, você vai viver a sua real identidade. Chega de sobreviver. Há um tempo novo para a sua vida, para que você viva. Há diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é se manter-se vivo depois de grandes situações adversas. Por exemplo, quando alguém passa por uma tempestade, um terremoto e sobrevive. Passa por um tsunami e, de maneira miraculosa, ela consegue sobreviver. Ela conseguiu sobreviver depois de uma grande adversidade. Agora, viver é desfrutar de tudo aquilo que a vida tem de melhor para te oferecer. E Deus tem uma vida extraordinária para te oferecer e para fazer você viver e desfrutar como princesa sobre a face da terra. Que o Senhor possa ministrar melhor o seu coração. Já deixei o áudio grande demais. Tem muita coisa que a gente pode extrair aqui dessa palavra. Mas que o tempo da mesa de restauração tenha chegado na sua vida e que você possa viver coisas extraordinárias. Se prepara para as surpresas de Deus, se prepara para ser surpreendido e Deus fazer uma grande transição, algo sobrenatural. Você vai sair de um estado de escassez para a abundância
num piscar de olhos, numa questão de segundos, no de repente de Deus. Deus está preparando algo especial para você. Não é por acaso, é de repente, mas não por acaso. No oculto, Deus já está fazendo algo que você não está vendo. Mas quando chegar a hora, quando ele lembrar-se, e no original a palavra lembrar não quer dizer que ele esqueceu, quer dizer que chegou a hora. E eu quero profetizar em nome de Jesus que chegou a tua hora. Chegou a tua hora de viver o melhor de Deus sobre essa terra. Chegou a tua hora de viver o extraordinário. Chegou a tua hora de sair da escassez e viver na abundância. Chegou a tua hora de dizer com voz alta para glorificar o nome de Deus que você tem algo para chamar de meu. Porque de repente até hoje você desfrutou do que é dos outros. Você não teve condição de ter o que é seu próprio. Seja uma casa, seja um carro, seja, sei lá, no âmbito espiritual, emocional, material. Mas chegou a hora de você poder dizer: isso aqui me pertence. Isso aqui é meu por direito. Porque o meu Pai que está no céu me concedeu essa vitória. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.